Vamos lá. 1, 2... Sem cantar? Sem cantar. Tá louco, cara. Hip Virtual 006. Não, faltou zeros aí. Faltou zero. 006. Muito legal estar aqui de volta. Que legal. Muito bacana, né? Continuando a jornada, essa jornada que é viciante de conhecimento bíblico através de conhecimento de Jesus através da Bíblia. Renan, figurinha carimbada, já conhecido. Tamo junto aí, o último hip a gente tava. Já tá no último agora? O último tava? aí? Já... Ah, não, já é tava muito aí. repetido então. Pode deixar. Pode... E recebendo convidado especial, Gabi Sembra. Oi. Sembranelli, pode adicionar ela no Face, no Twitter, no Sim. Instagram, Só no Face, Snapchat, não, nada. Tem também. Gabi Sembranelli com sua aliança reluzente aí. Olha aí. Dá um look na aliança aí, Bruno, consegue dar um zoom na aliança. Com o Zé Chafim. Pois é. Que homem aquele também, rapaz. Pura. Gabi tem tempo quantos já. anos? Tenho 18. 19. 19. Olha, pensou. 19. É. 19. Pensou porque é mentira? Pensou porque faz tempo? Não, que faz quer? tempo que eu não me pergunto ainda. Conhece Jesus há quanto tempo, Gabi? Desde 2012. 2012, muito legal. Me batizei em fevereiro de 2012. Tá bom. Tá animada? Tô. Tá feliz? Tô feliz. Tá estudando? Tô. Vai fazer Agora o tô quê? de férias, mas medicina. Medicina não tem férias então, filho. Não, Então pode voltar a estudar. você não Então, vai. né? Não, se Deus quiser, medicina, Que legal. Tá animada pra fazer? tô. Então tá bom, Deus vai dar graça. E não menos importante que por último, a Amanda. Amanda que é filha do Nilson. Até dá aqui, ó, pra filmar bem ela aqui, ó. A filha do Nilson. Nilson que não tá aqui hoje, mas deixou a Pimpolho no lugar. Conta aí, Amanda. Qual o sobrenome, Amanda? Oi, Camargo. Camarguinho. Ô, Amanda, você Isso. que tem quantos anos? 18. 18 e agora entrou na AFA. Isso. Entrou na AFA, vai ser piloto de caça. Isso. Vai passar voando aqui. Com certeza. Ah, isso é muito legal, gente. Muito bacana. Amanda vai começar agora, então, na verdade, é a última vez que grava e não grava mais, porque Isso. só volta de avião agora. Só de avião. Pronto, Pirassununga. Muito legal, Amanda. Conhece Jesus há quanto tempo? Desde 2014, 2014. que eu me batizei. Cara, mas eu Ah. vinha antes na igreja. Já vinha, mas é normal, É. né? Vinha antes, depois conheceu Jesus? Isso. Nossa, parece a minha história. Também é sua, não? Vinha Não, antes, não, nem vinha antes. eu nem vinha Essa é a minha antes. história. O Renan é o mais almofadinho de todos, não? O Renan é o Mauricinho. Vamos mudar seu o nome. que, né? Aliás, eu estou me sentindo aqui no Super Team. Foi quando eu comecei a vir. Então, Eu essa também. tem a ver. Super Team, pra quem não sabe, claro que você não sabe, era uma reunião que tinha com essa molecada aqui com 14 anos de idade, Mais ou 13 menos, é. anos. É. Falavam absurdos, perguntas que eu não Perguntas. posso repetir aqui. Muito legal, bacana demais estar aqui começando e continuando essa jornada Que legal. de estudo de João. Bruno, os câmeras querem dar um tchauzinho, não? Não? Ninguém? Então tá bom. Galera, vamos abrir então a Bíblia em João, capítulo 4. Você que está acompanhando. Cara, você está chegando agora nesse programa, vai lá no site, entra lá, assiste os outros, vem na sequência, João 1, João 1, 2, João 1, 2, João, tudo isso. Porque é muito legal e sem conhecer a Bíblia. Quer ver uma coisa? Ó, não estava nem no script isso, mas ó, a quantidade de fé que você tem é a quantidade de Bíblia que você conhece. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse papo que eu tenho muita fé, mas não conheço a Bíblia é mentira. Você pode ter muita crença, você pode confiar muito numa coisa. Positivo. Pensamento positivo. Mas assim que a dificuldade vier, a sua crença acaba. Fé que não acaba, que não é só pelo conhecimento bíblico. Então quer ter mais fé? Quer ter mais fé, mano? Quero. Tá lendo um pouco a Bíblia, mano. Eu tenho que ler mais. Tem que ler mais. Quer mais fé, Gabi? Vamos conhecer mais a Bíblia. E hoje, capítulo 4, versículo 1 de João. Leia aí, Renan, do 1 ao 3. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Legal, a minha versão, a sua não fala isso, fala assim, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido, que, não é isso? Uhum. É isso mesmo? É, o meu tá assim. A sua está assim também? Só para deixar claro aqui que o autor aqui, João, ele diz que Jesus é o Senhor, é quando o Senhor, então ele fala isso sobre Jesus. Isso é muito legal, né, mano? Muito. Jesus é o Senhor?
Sim, Não só do universo, mas da sua vida também? com certeza. Foi ele que te botou na AFA? Aham. Então para de brincar lá, hein? Leva a sério lá, hein? Isso é muito legal, que Jesus é Deus, essa é a identidade dele. É o Deus que se esvaziou dos seus atributos, como a gente brincou aqui quando a gente gravou, deixou o raio laser, deixou tudo lá, Deixou tudo e que ele tinha de veio poder. como homem, e como homem ele foi obediente até a morte de cruz. A gente vai chegar a discutir isso mais profundamente. Legal também entender que quando os fariseus ouviram que Jesus batizava mais, quer dizer que Jesus estava, uma multidão seguindo Jesus, isso incomodou os fariseus. E aí a pergunta que eu te faço, Gabi, é: você já sentiu tristeza pelo sucesso alheio? Infelizmente já, né? Porque a gente é muito, né? Tem que cada vez mais buscar Deus para que isso acabe, né? Porque é muito... A antiga Gabi tá viva ainda às vezes aí. Às vezes ela ainda... Bota as garrinhas de fora, Aham. assim. É. muito Você também, erradas. Amanda? É, quando eu me pego, eu já pensei já. Quando me pega, eu já queria que morresse. Não, mas Querer que fosse eu. é nítido Por que ver- não eu? É nítido ver que é muito mais difícil a gente se alegrar com aqueles que se alegram. Pô, eu vou festejar com o Lucas, com a Amanda, com alguma coisa de bom que aconteceu. É mais difícil do que É chorar. muito mais difícil do que chorar com os que choram. Minha avó morreu, cara. Você não Aí. Vamos parar de gravar, gente. Vamos embora. E aí, continuando. E aí, mas você... É porque assim, se você perguntar assim, ó, pessoal. Quem já foi vítima de inveja, todo mundo vai dizer que É tem uma igual quem já história... pecou, né? Todo mundo já... Não, mas assim, quem já foi vítima de inveja? Todo mundo levanta a mão. Aham. Quem já invejou? As pessoas têm mais dificuldade Tem mais de dificuldade se de dizerem se expor, invejosas. né? Mas é igual quando você fala que você, tipo, por exemplo, não, eu nunca pequei. Você já pecou e quando, não, eu nunca senti inveja. Já deve ter sentido. Não, Com ixi, certeza. muitas vezes, né? Com certeza. Por que não eu? Isso é outro assunto aí, mas é legal. Mas ó, e o que a gente faz quando a gente sente inveja, Amanda? O que você faz? Tem que pedir pra Deus tirar esse sentimento. Ter misericórdia em mim, que meu coração é podre. Isso. É isso mesmo, Renan? É isso mesmo. Você teve inveja Muito. de uma virada de bateria que alguém fez e não foi você? Podia ser eu. Podia Puxa ser vida. eu, tá bom. E aí, versículo 4 fala o que, Gabi? Fala. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. Gabi, me fale sobre a necessidade geográfica que Jesus teria de passar por Samaria. Tinha isso? Então, existiam outros caminhos para Jesus fazer, né? Ele podia ir por esse, como podia ir por qualquer outro. Mas ele tinha uma necessidade de encontrar com alguém ali, de fazer alguma coisa espiritual ali em Samaria. Por isso que ele escolheu aquele caminho. Você está pra fazer. querendo dizer para mim, então, Ele sempre roubando soube. esse jargão do Batata, você está querendo dizer, então, que Jesus já tinha um projeto de passar por lá e se revelar a partir de uma história muito louca que vai acontecer agora, é isso? Ele sempre soube. É que fácil tinha- identificar o plano de Deus na nossa vida, Amanda? Não. É. Só quando passou que você olha pra trás Aí e fica vê. fácil, né? É, Você acha que Jesus já sabia que você ia passar na AFA? já sabia. E por que você ficou tão desesperado, então? Não É. sei. Será que- É muito. Você perguntou se é difícil identificar. Eu acho que Deus não revela assim direto o plano de Deus para nossa vida, porque Ele quer mesmo que a gente tenha essa intimidade com Ele, de orar, de buscar. Pô, Senhor, qual será o seu plano para minha vida daqui 1 ano, daqui 2 dias? O que o Senhor quer? Vou fazer uma prova. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu me dirija? O problema, sabe o que falta em tudo isso? Não é nem assunto de hoje, a gente entrou sem querer. O que falta é crer que Deus existe e está no controle de todas as coisas e me ama. É. Se a gente tem convicção que Ele existe, que Ele tem o poder e que Ele me ama, eu deveria estar em paz sobre qualquer situação. Não precisava ficar desesperado, porque eu sei que qualquer coisa que aconteça está na vontade dele. Quando a gente está desesperado, e eu também passo por isso, viu, mano? Não é só você pré-AFA, não. Ou você pré-vestibular, ou Renan pré-casamento. Renan, que ninguém sabe, mas tem 16? 17. 17 anos, Renan. Tem cara de velho. Dá um foco na cara de velho desse cara. Ai, meu Deus do céu. A gente só fica desesperado porque, no fundo, está faltando convicção de que Ele existe, nos ama e está no controle. Um dia eu vou contar uma Se a gente história soubesse tudo, né? Daqui a um tempo a gente sempre pensa, eu pelo menos sempre penso, depois que Jesus fez alguma coisa, que, cara,
por que eu tava tão desesperada, por que eu fiquei tão nervosa? É. Não Não, sei não, se fazer. por uma coisa milagrosa ela voltasse no tempo há um ano atrás. Ela não ia estar nem um pouco. Ixi, tranquilo, ia continuar estudando o que precisava estudar, mas estava em paz. É mesmo. Porque você já sabia que Deus estava. Legal. Você, Gabi, você que tem esse olhar longe, olhar. Né? Mentira. Só para introduzir a conversa. Você já passou alguma situação em que inicialmente você não gostou do que estava vivendo, não entendia, mas no final você viu que era necessário você passar por aquilo? Já. Você já bombou em outros vestibulares, né? Já. E a pergunta que eu te faço é, você conheceu mais a Deus? Eu fico pensando, por exemplo, se eu tivesse ido, talvez eu não estivesse aqui com o pessoal hoje fazendo RIB, por exemplo, conhecendo mais Deus. Às vezes eu não estaria passando por muitas coisas que eu deveria passar. Às vezes tenho certeza que Jesus me impediu de passar em outros vestibulares porque Ele queria que eu crescesse mais nele Legal. antes de jogar numa medicina da vida. Legal. Você quer pra Santa Laté, não? Hoje eu quero. Não Na época quis, não não quis. queria. Hoje eu vejo Não canta que... o hino da imunda aí. sei. Não sabe? Palhaçada. Versículos 5 e 6, Amanda. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Era ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim, sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. Olha só, primeiro, Jesus cansado da viagem. Que papo é esse, Renan? Jesus é Deus e cansado da viagem? Que papo louco é esse? Não, mas- Você fuma maconha mas antes de vir pra cá, cara, é isso? Não, mas ali João fumou antes de escrever, é Aí, isso? ó. Mas Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como a gente falou, ele se esvaziou de ser o Deus Todo-Poderoso, ele deixou todos os poderes de lado para vir aqui tomar a forma de servo e passar por todas as dificuldades e todos os problemas que a gente passa Legal. para mostrar que é possível. Então Jesus cansou. Cansou, com Como certeza. homem estava cansado mesmo. Sem dúvida Legal. Hora sexta, que hora era, Amanda? Que hora que significa pra gente, Gabi? 6 horas? Não. Que hora? Não sei, não lembro. Sempre que você pegar, geralmente, algumas versões mais novas, elas já trazem o número contextualizado. Mas a primeira hora, eles começavam a contar os judeus nas 6 da manhã. Então, no caso, hora sexta é meio-dia, ok? Então, meio-dia, Jesus, cansado da viagem, chegou junto à fonte e sentou ali. E agora que vai rolar uma história muito louca, meu. Tipo assim, cadê a Tati? Não tem? Tipo assim, muito louco. Versículo 7 e 8, Renan. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhes disse: Dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos foram comprar comida no Walmart, no Carrefour, e Jesus ficou lá. Batão? E Jesus ficou lá, e aí apareceu essa mulher. Pergunta, você é mulher, Gabi, uma mulher que dentro dos seus afazeres tinha ir buscar água diariamente. Isso é uma coisa que toda mulher samaritana ia, pelo menos dia sim, dia não, eu não sei qual que era a frequência. Qual horário você iria, Gabi? Não iria meio-dia. Essa é a questão. E nesse caso também eu acho legal porque, por exemplo, ela escolheu um horário que ninguém ia e depois mais pra frente a gente vai ver o que ela era e tudo mais, e por isso parece que naquela época eles desprezavam muito, iriam desprezar ela, então ela escolhia, eu penso assim, que ela escolhia um horário que tinha menos gente pra... Estava evitando o confronto social. Ficou boa a frase? Tava ficou evitando bom, isso. ficou assim, isso aí. Se você fosse, eu também iria. Não iria meio-dia. Eu iria à tardezinha, de manhãzinha, mas ao meio-dia ninguém ia. Exatamente por isso que ela ia. E a gente vai perceber que ela era alguém mal falada. Vai pensando em alguém mal Ela falada. queria se esconder, não queria, né? Não queria passar perto do pessoal. É isso aí. Versículo 9, Gabi. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Peraí, como assim os judeus não se comunicam com os samaritanos? O que significa isso, Amanda? Porque papo é esse de judeu e samaritano? Já ouviu falar dessa briga? Não. Então vamos entender agora, estamos aqui para isso, para Tá. entender isso aqui.
O povo do sul, quando foi dominado pela Síria, olha só o mapinha aí de Israel. Aula de história. O editor vai colocar aqui? Não, não vai, né? Preguiça, né, editor? Quando o povo do sul foi invadido pela Síria, eles tiveram uma mistura de cultura. Então, aliás, tinha um mandamento de Deus, ó, não casem com mulheres de outras raças, etc, etc. Isso era um mandamento de Deus. E aí esse povo se misturou. Esse povo, olha que legal ali, pá, né, divertidinho, pá, perigosudo, foi pra cima. E aí nessa, eles se misturaram e começaram, então criou um povo mestiço, né? Que era meio povo judeu, era povo judeu antes, aí começou a misturar, aí esses eram os samaritanos. Então o povo escolhido de Deus, povo judeu, escolhido entre aspas agora já, tretava com esses caras. Era uma briga de Brasil e Argentina na Copa do Mundo. Pior do que isso, na verdade. Então eles não aceitavam isso. Essa era a briga que tinha. E aí a mulher, ela fica espantada com a atitude de Jesus, não é? Olha só. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Quer dizer, até ela era preconceituosa com ela mesma, né? Isso é uma coisa de preconceito que é legal você pensar. E geralmente os mais preconceituosos são os que teoricamente sofreriam, né, o preconceito. E aí, enfim, essa é a história. Até aqui tudo bem? Estamos entendendo? Está caminhando junto? Tranquilo. Pergunta para você, Renan, você está disposto a ser criticado pelas pessoas por obedecer a Deus? Sim. Está disposto? E se Deus falar assim, passa, chama a Gabi e a Amanda e dá uma carona para aquele travesti e leva ele para comer pizza no Ligue Pizzão? O problema não eu estou disposto a cumprir a vontade de Deus, mas será que na hora, quando Jesus fala vai, você não vai dar um passo para trás e falar, será? Será que isso aí é a vontade de Deus mesmo? Porque eu vejo aqui um Jesus absolutamente nem aí para isso. Você entende? Porque olha só, vamos entender a gravidade disso. Um judeu conversar com outro homem de outra nacionalidade já era execrável. Eles não conversavam, não tinha diálogo. Um judeu conversar com uma mulher já era terrível. Um judeu, que Jesus era judeu, conversar com uma samaritana, mulher e soltinha, que a gente vai conhecer aqui, uma mulher que faz amizade fácil, isso era o limite do limite da avacalhação, do ponto de vista religioso. É a gente pegar colocando nos dias atuais, é fazer o que eu sei. um travesti, tá conversando, batendo papo, tomando uma água junto com um travesti, sei lá qual seria, como é que a gente pode piorar a situação, corintiano, mentira, brincadeira, salve o Corinthians, para não perder, você torce pro Corinthians? Não. Ô Lucas, mas sabe o que eu vejo aqui? É que Jesus, conversando com essa mulher, ele não estava preocupado em nada com a reputação dele. Ele não estava preocupado se ia passar algum fariseu, se ia passar os próprios discípulos dele. Fala, Jesus conversando com uma mulher dessa? Como assim? Então será que a gente não se preocupa em... Pô, Lucas, vai lá, pastor está conversando com a prostituta, está falando com ela, como assim? Pastor fazendo isso? Mas... a vontade de Deus, mas vocês que são jovenzinhos, vocês têm até o risco de fazer com muito menos do que isso. Você pega o jovenzinho da escola, o colega da escola da igreja, que é o mais ridicularizado, e sai para comer pizza com ele. Você não sai porque os outros vão falar que você sai com ele. Mas o que eu acho muito legal é que Jesus, desde sempre, né, ele sabia o que ele veio fazer, ele tinha o foco dele e ele veio para fazer. Assim, ele estava cansado e foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele pegou um caminho diferente e foi fazer o que ele tinha que fazer. E muitas vezes, a gente aqui não faz assim. A gente veio aqui para pregar a palavra de Deus, para falar das boas novas. E quantas vezes a gente realmente esquece por que a gente está aqui, por que Jesus colocou a gente aqui. Jesus sabia por que ele estava ali. Não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco em nenhum momento do que ele tinha que fazer. Muito legal. Versículo 10, Amanda. Só um minutinho. Tá no WhatsApp aí? Não, eu estava bloqueado. Respondeu-lhe Jesus:
Se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é quem te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Ah, mulher, se você soubesse com quem que está falando. É isso que Jesus está falando. Isso. Se você soubesse com quem você está falando, cabeção. Só fazer um parênteses que eu não terminei antes. Jesus, ele faz isso o tempo todo. Ele abraça os desprezíveis, ele vai almoçar com pecadores, ele vai dar um abraço em prostituta, ele vai a expor, e ele odeia religioso. Então, religiosão que nos assiste, cabeção, que está no auge do seu castelo de mármore, e se achando o mais santo de todos os homens, repense essa relação, é porque Jesus veio para os doentes, não para aqueles que se acham sãos. Só uma cutucadinha aqui, É o morno, né? fica a dica, só um fica a dica. Né? O morno que ele falou que ele vai vomitar. É isso aí. O religioso. O religioso é aquele que faz as coisas porque todo mundo faz, a gente já conversou sobre isso. Ah, mulher, se você soubesse com o que você está falando, você ia pedir água e daria água viva. Nossa, nisso eu me vejo muito. Se eu soubesse muitas vezes quão grande é Jesus, eu não... Nossa, é muito... E eu vejo Jesus, o querido aqui, né? O carinho de Jesus de falar com água para quem está tirando água. Então ele vai fazer o exemplo, se você soubesse, pediria e eu te daria água viva. Ele usa um exemplo que é para a mulher fazer sentido. Para Amanda, conversaria sobre caça. Ah, mulher, se você soubesse quem está conversando, você ia pedir para dar uma volta de caça. Você está entendendo o que ele faria? Ele usaria a nossa linguagem. Para o Renan falaria do que, Renan? Jesus falaria sobre o que para que Bateria. Me saí bem. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Para quem não sabe, o Renan é o detentor de todos os controles de ar-condicionado. Jesus, ele não tinha a menor dúvida de quem ele era. Vocês falaram isso aqui, é verdade mesmo. O foco que a Gabi falou, ele tinha um foco, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele diz, eu sou o dom de Deus. Não é isso que ele fala agora? Se você soubesse, se você conhecesse, como é que é o texto fala? Se conheceres o dom de Deus, ele está dizendo dele. E o que é dom, Gabi? Traduza dom. É um presente que ele te dá. Presente, é isso mesmo. Se você conhecesse o presente de Deus aos homens, ele está falando dele mesmo. Ele sabia que ele era o presente de Deus aos homens. E qual é? Por que o presente de Deus? Quem é o que te diz? Sou eu. É isso aí. E por que Jesus é o presente de Deus aos homens, Renan? Porque Jesus veio, se esvaziou de ser Deus, para nos salvar, para ele vir aqui para cumprir o ministério dele, que era morrer por nós, pecadores, nojentos, que não tinha salvação, não tinha saída para a gente gente estava condenado. E ele veio aqui e resolveu o nosso problema de pecado. Então foi o que ele deu em resgate. Em resgate, nossa, presente. Legal. Bom, a gente já falou da questão da quebra de paradigma, que foi fortíssimo aqui. Para a gente não faz sentido, mas para eles, naquele contexto, é muito forte, certo? Jesus falar com uma mulher sozinha e tendo uma reputação que a gente vai ver que ela tem aqui nos próximos momentos. Legal, versículo 11, Amanda. Ela lhe respondeu, Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Olha só, olha que legal, a gente vai tentar entender assim, que Jesus ele traz uma solução espiritual e ela puxa para o material. Jesus fala de quilo, ela fala de litro. Jesus fala de metro, ela fala de... do quê? Quilômetro, sei lá. Quilômetro não faz sentido, né? Milímetro. Ele fala uma coisa e ela entende outra. Isso vai se desenrolar no próximo, nesse diálogo aqui que está acontecendo aqui. Jesus trazendo para o espiritual e ela trazendo para o material. E ele vai descendo o nível. Ele vai descendo ao nível dela até que ela entenda. Vocês vão perceber que é bem legal isso. Muitas vezes, e cabe a nossa reflexão aqui, o material traz a verdade, vocês reflitam comigo aqui, que muitas vezes a gente é como a mulher samaritana. Muitas coisas que acontecem são completamente espirituais. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são completamente espirituais e nós insistimos em ter uma visão material das coisas. Eu estou explorando a AFA, só porque você está aqui, porque você vai embora, você não vai gravar mais nos próximos meses. Você não está indo na AFA
quem é na AFA é o quê? O que você vai ser? Estudante? Cadete. Cadete. Você não é cadete. Você é uma discípula de Jesus disfarçada de cadete. Combinado Isso aí. assim? Você tá lá, não é uma visão material do que você vai dirigir, pilotar, ou que você vai... Porque pilotar, você pode pilotar no videogame aqui. É igual, a sensação é a mesma. Mentira, não é não. Mas você está indo lá com uma missão, não pode perder isso, certo? Tem gente lá que nunca ouviu falar de Jesus lá, certo? Essa é a nossa missão, né? É a nossa missão. Jesus chamou a gente para ser discípulo dele aonde quer que a gente seja. Legal. Versículo 12, Gabi. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? O que ela faz? Ela está invocando aqui a figura de Jacó, que é o papa deles, né? Eles tinham como patriarca, né? Então era uma figura muito importante. E ele coloca em dúvida a identidade e as palavras de Jesus, não é isso? Pera, porque mais você é maior que Jacó? Então, se fosse Jesus, falaria assim, sou, mas ele fica quieto, né? É um querido, né? Ele vai descendo ao nível lá. Mas ele já sabia que era maior que Jacó. Com certeza. Versículo 13 e 14, Renan. Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás a água, deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Cara, para mim, eu acho que esse é o ponto principal do que a gente está discutindo aqui, que é o que Jesus vem e traz de ensino. Presta atenção. Jesus fala assim, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Se você se saciar, buscar a sua saciedade nessa água, a sede volta. Mas se você buscar a saciedade em mim, a sede não volta mais. Enquanto você buscar saciar os seus desejos naquilo que o mundo pode dar, você vai voltar a ter sede. O que significa isso? Gabi. Enquanto você achar que a solução para você ser feliz são as coisas desse mundo, você vai conquistar as coisas desse mundo e vai voltar a ter sede. Por exemplo, o Renan, ele acha que o sonho da vida dele é ter um carro. E que quando ele comprar esse carro, tirar a carta primeiro e comprar esse carro, ele vai ser feliz. Aí ele vai trabalhar um tempão e vai comprar um carro. Qual carro você comprou, Renan? Um X35. Um X35, chutou alto a criança. Aí ele comprou o carro. Vai demorar um pouquinho. Um pouquinho. Vai demorar pra comprar, mas comprou. Beleza. A primeira semana o Renan é o cara, tá chegando em Taubaté, cara. Carrão, se sentindo mais top de todos. Mas como ele foi buscar a saciedade disso numa coisa que o mundo está oferecendo, Vai ter frustração. vai voltar a ter sede. E Na aí outra ele já quer uma casa. daqui 2, 3 semanas ele está no carro dele e fala assim, eu acho que eu não comprei o mais top. Acho que uma Mercedes ia bem. Eu vou comprar com teto solar. Não sei nem se tem. Aí vai trabalhar e vai trocar de carro, comprou com teto solar. Agora sim, agora eu sou feliz. E vai rodar, 2 semanas depois ele fala assim, alguma coisa está faltando. Porque Jesus fala, e é verdade, vai voltar a ter sede se você buscar a saciedade naquilo que não é Jesus. É que a Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. Então, Ele colocou no nosso coração um lugar que só cabe Ele, só cabe Jesus. Então, a gente vai tentar colocar um monte de coisa, como carro, como casa, como qualquer outra coisa, no lugar do espaço que é de Jesus, a gente não vai conseguir. Isso vale para qualquer coisa. Para a Gabi, que vai casar com o Zé. Se ela acha que ela precisa disso para ser feliz, ela não está colocando em Jesus a solução para o seu problema. Você está colocando no Zé. E aí você vai voltar a ter sede. Assim que você casar, vai passar um tempo, você vai voltar a ter sede. Porque o Zé não vai satisfazer uma coisa que só Jesus pode satisfazer. Se a Amanda acha que agora ela está feliz completa porque ela entrou na AFA, não é verdade. Daqui a 1 ano ela fala assim, é porque eu ainda não estou pilotando caça. Assim que começar a pilotar caça, é porque o caça que escolhi, me deram, não é o caça top.
Porque ela tem que buscar em Jesus, Amanda, não no caça, não na AFA, não no Zé, não na medicina, não na bateria. Ou não em nada, não em dinheiro. Enquanto a gente buscar a saciedade dos nossos desejos, nas coisas que o mundo pode dar, a gente vai voltar a ter sede. Claro isso? Claríssimo? Claro. E lindo isso, né? Só eu que fiquei emocionado, Ricardo, Não, vou embora, fantástico. vou embora. Vocês vão ficar aqui sozinhos, E vou não tem embora. uma pessoa que não passe por isso, assim, Não tem. antes de conhecer Jesus. Assim. É isso mesmo. E aí ele fala uma promessa no final, que é jorrar para a vida eterna, né? Que é sacia aqui e conduz para a eternidade. Ruim isso? Nem um pouco. A Buscar felicidade se eterna. saciar em Jesus, sacia os nossos desejos aqui e ainda nos conduz para a eternidade. Puxa vida, eu só não falo um palavrão porque eu tá gravando. Quer mais o quê, né? Quer mais o quê, cara? Versículo 15, Amanda. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Você não tá que ela gostou da ideia de tomar água viva? Já não E não precisava precisa- mais ir lá. Resolveu o problema Resolvi dela. meu problema. Quer vir aqui nesse sol, meio-dia, o pessoal ficar olhando torto pra mim? É isso que eu quero, não é isso? Mas ela não estava querendo Jesus. Ela estava querendo Não ser ter aliviada do trabalho duro dela. Você concorda que o foco não era Jesus que ela queria? Alguma coincidência com os discursos que existem hoje? Prosperidade, né? Prosperidade? Fale mais sobre isso, querido. É que as pessoas vêm na igreja buscando bênçãos, buscando, por exemplo, se eu for na igreja, a Amanda passou na AFA, então se eu for na igreja, vou passar na AFA, vou ganhar um X35, mas na verdade não é isso. Você vem na igreja, você tem que vir na igreja com o foco de Jesus. Sim, conhecer uma pessoa, intimidade com ele, né? Isso é muito, muito profundo e muito interessante. Porque as pessoas ouvem essa teologia que você está dizendo, vem para Jesus para você ganhar dinheiro e fala assim, qual é ela? Ok, me dá dessa água então, para que eu tenha dinheiro. Tá Não falando tem nada a desse ver com Jesus aí? não tem nada a ver com o Criador, não tem nada a ver com o autor da vida. É gostoso? Isso é uma loucura. E esse é o evangelho que tem sido pregado, que não é o evangelho real. O evangelho real não tem nada a ver com essa papagaiada que estão falando por aí. Muitas vezes as pessoas querem aliviar a sua vida, mas não querem comprometimento. Eu sempre falo isso. As pessoas querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Pensou nisso, Amanda? Eu vou falar de novo e você vai explicar. As pessoas querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Elas querem se salvar, mas não quer saber quem que salva. Não quer saber quem sabe mais, não quer saber do controle, não quer saber que ninguém palpite na minha vida. Não quer ele como general. Não Quer me salvar? Salva aí, beleza. Mas não quero viver do jeito que você quer, quero viver do aham. meu jeito. Isso é muito pesado. E eu acho que com isso a gente perde muitas bênçãos que a gente poderia ganhar até. Jesus quer dar uma bênção pra gente, mas a gente tá buscando só ela. Então, se a gente não ganha a bênção, exatamente por isso. É o que a gente estava conversando, né? Ontem. A origem do pecado. O homem queria independência. E não eu quero salvação, mas não quero ser dependente de Jesus. Eu não quero fazer a vontade dele. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quiser, comprando o que eu quiser, sem perguntar o que ele acha, namorando com quem eu quiser, sem perguntar. Pô, Jesus, Nome! será Eu não entra nessa não, hein, mano? Olha lá, mano. Tá indo namorando pra lá? Não. Então tá bom, melhor assim. Olha só, Jesus ofereceu água viva, quer dizer, ele ofereceu salvação para ela, sem perguntar o estado dela. Embora ele soubesse, ele não perguntou o que você está fazendo, como é que tá aí? Você está tomando a ceia, não tá? Como é que tá aí? Faltou no culto hoje? Não falou nada, ele ofereceu e ele vai tratar esse assunto com ela depois. Mas o convite do evangelho para você que está assistindo a gente aí, em qualquer lugar do mundo, tem uma irmã que está assistindo a gente de Portugal, mandou um e-mail para a gente essa semana. Você aí, amiga, que está assistindo a gente, Jesus não quer saber da sua condição, ele chama e aí ele transforma você depois. Amém? Não ouvi amém? Amém? Amém. Muito legal, muito legal. Jesus, ele ama todo mundo, Gabi? Amém. Não importa o que a pessoa fez? Não. Ou faz? Não. Ele continua amando? Continua. E ama tanto que transforma o estado dela? Amém. Que essa é a segunda parte da ideia. Jesus te ama para te manter do jeito que você é. Jesus te ama, te aceita e te transforma. Te deixa melhor do que você é. Te deixa melhor, é isso aí. Versículo 16, Amanda. Disse-lhe ele: Vai, chama teu marido e vem cá. Aí é legal demais isso.
Porque Jesus, ela conversando, vocês vão perceber que Jesus fala de espiritual e ela traz para o material. E aí Jesus desce ao nível dela, fala de espiritual e ela fala de material de novo. E aí Jesus vai desconstruindo e ela vai construindo errado, ele vai desconstruindo e aí ele fala assim, chega de conversar. E aí ele puxa, no castelo de cartas dela, ele puxa a carta de baixo e desmorona. Fala assim, ok, então faz o seguinte, chama seu marido pra gente conversar. E aí, o que ele faz? Qual a resposta dela? Respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem que não tens marido? Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido? Cara, Isso disseste com verdade. Jesus fala assim, Jesus faz a pergunta, né? Cadê chama seu marido? E aí ela fala assim, não tenho marido, já quer mudar de assunto, né? E aí ele fala assim, mandou bem, legal, falou verdade mesmo, não tem marido mesmo. Já teve 5! E o que você tem agora não é seu marido, isso você dissesse com verdade. Cara, ele desconstrói toda a discussão dela e ele começa a trazer à luz o que para ela era o centro da discussão. A questão é mais do que o pecado em si, é quem ela era. Lembre-se disso, você não vai entrar no céu, vai deixar de entrar no céu por aquilo que você faz, é por aquilo que você é. Então, Jesus queria mexer com ela na questão do que ela era de verdade. Pecado não tira do céu, mas viver uma vida de pecado... Sim, é porque quando você vive uma vida de pecado, mostra que você ainda é escravo do pecado. Então, o problema não é o pecado, o problema é a escravidão, o problema é o seu coração vendido, esse é o problema. Aquele que vive pecando, o Senhor não está nele. É isso aí. Mas aquele que não peca, que diz que não peca, é mentiroso. Mentiroso. E aí ela remata no versículo 19 e fala assim, vejo que você é profeta. Só o fato de Jesus ter trazido à luz a situação dela escondida, como eu sempre gosto de dizer, o que você faz quando ninguém te vê fazendo e o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. É o que Jesus traz à luz aqui, é aquela discussão só você e ele. E aí ela fala assim, legal, aí ela abre os ouvidos, agora ela quer entender quem é esse cara um pouco mais, e aí o versículo 20, ela quer mudar de assunto de novo. E aí ela quer falar de teologia, que ela quer mudar ela de foco, ela não quer ser mais o foco. Ela falou o quê? Versículo 20, Renan? Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Entendeu? Ela quer puxar uma discussão teológica, não tem nada a ver com o assunto. Ah, mas então onde é que eu tenho que adorar então? É aquele negócio que você está conversando com a pessoa e o Espírito começa a revelar. Ele fala, não, mas e aí então, tatuagem? Pode ou não pode fazer tatuagem? Você não tem nada a ver com o assunto. A gente quer desvirtuar para fugir do foco, que é a discussão central, que é falta de transformação. Isso acontece muito. Só para a gente entender a discussão específica deles aqui, como os samaritanos não podiam ir lá adorar no Monte Santo, lá em Jerusalém onde tinha o templo, etc, 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 eles criaram um genérico, que era o Monte Gerizim, que eles, provavelmente Jesus estava olhando, porque ela fala assim, ó, esse monte aqui, os nossos pais adoravam lá, agora vocês dizem que é para adorar no lugar, então provavelmente eles estavam vendo o monte ali, né? Legal, muito bom. Versículo 21, Gabi. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ela quer formato, mas ainda não tinha essência. Postura sem coração não vale de nada. É religião. Você formatar alguém por fora, mas sem transformar, e ele fala assim, vem a hora, e já chegou, que nem neste monte vocês vão adorar o Pai. A adoração não é física, não é externa, pode ser física, mas não é, o foco é esse, é o foco do coração. Versículo 22 ao 24, Gabi. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha só, ele traz uma discussão muito além de lugares. Eu fiz um vídeo viral, entra lá no Evangelho Simples, clique em vídeo viral. 3 coisas principais acabaram com a morte de Jesus, cruz de Jesus, o ministério de Jesus. Lugares santos, não existe mais.
dias santos, não existem mais, e homens santarrões, né? Aqueles homens que fariam a ponte entre os homens e Deus também não existe mais. Nosso relacionamento com Deus é em espírito e em verdade, direto, em qualquer lugar. É no banheiro, é na AFA, é na faculdade de medicina, Isso é ou é na lindo. igreja também. Isso é lindo porque hoje mostra que a gente pode ter uma relação de extrema amizade e intimidade com Jesus sem religião. Sem religião, que é o maior desafio de todos, né? Abre aí, Renan, Filipenses 3:1. Enquanto ele abre, é interessante entender que ela tinha na cabeça toda a discussão mental, concorda? A discussão religiosa mental estava na cabeça dela. Ela estava discutindo sobre coisas de fato interessantes ali, só que ela não tinha experiência, vivência de transformação, do coração transformado. Como é que fala aí Filipenses 3:1-3? Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos essas mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Continua até o 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e em verdade. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Adoração não é cumprir um manual, não é a circuncisão. O texto é profundo e é difícil, mas é isso que está dizendo. Não é cumprimento de um manual, não é assim, faz isso, faz aquilo como regrinha de adoração. Ele está falando que é de coração. Versículo 25, Amanda. Reta final, hein, gente? Está acabando. Eu sei, respondeu a mulher, que vem a Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciai-nos a todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, e eu que falo contigo. Olha só, a mulher, ela fala assim, eu sei, ela continua insistindo em mudar de assunto, uma visão limitada, tapada. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai revelar tudo isso pra gente. Não vamos parar de conversar sobre isso, porque quando o Messias vier, ele vai revelar. É como assim, ela já está meio sem saída e ela encerra o assunto. E aí a mulher sabia, eu sei que quando Jesus vier, cheia de conhecimento, de novo, insistindo nisso, mas pouca ou nenhuma experiência real com Deus. E aí ele fala o que no 26? Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Sou eu, cabeção. Mal sabia Ele vai- ela o que ela estava falando. Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, a hora que as metáforas não funcionam mais, ele fala assim, sou eu. Hã? Sou eu. Não entendi. Sou eu. Eu o quê? Sou eu, Messias. Eu que falo com você, sou eu que está Messias. Primeiro que essa expressão eu sou é uma expressão que nenhum judeu usaria, a não ser... Não usaria porque é uma expressão lá, lembra da sarça? Vocês não vão lembrar. Mas Deus falou isso. Moisés falou assim, quem eu digo para o povo? Que eu digo para o povo que quem me mandou? Eu digo para quem para o povo que me mandou? Eu diga, eu sou. Então é uma expressão que só Deus usaria. E aí Jesus usa de novo aqui, só para ratificar isso aí. A mulher ficou branca, não? Isso não sou eu. Hã? Versículo 27, Gabi. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Religião deles foi ferida, né? Mas eles resolvem ficar quietos, né? Fica pianinho assim, melhor não falar nada, não. Mas a gente tem essa situação assim, de coisas que a gente define como verdade absoluta, que não é, e aí vem Jesus e faz diferente daquilo, nos incomoda. Versículo 28, Amanda. A mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse ao povo, vinde ver um homem que me contou tudo o que fiz. Será que, porventura, o Cristo? É o Cristo, né? É. Ela deixou o cântaro, isso é bonito, né? Porque ela foi buscar água e ela foi embora e largou o que ela tinha ido buscar lá, né? Isso é muito bonito. Então. Deixou para trás a fonte da saciedade dela e foi conversar com o pessoal. E é a primeira missionária também, né? Missionária porque em 5 minutos de papo ali ela já foi contar para os outros. E o que eu acho legal é que em nenhum momento ela teve que aprender a fazer isso. Não, Jesus plantou a semente ali e ela foi. Pronto, simples assim. Deveria ser mais simples a evangelização, é isso que você está dizendo? É. Deveria ser uma coisa mais simples. Ó, conclusão eu vou ler aqui, porque a conclusão é coisa linda de Deus.
Não, a conclusão de tudo isso que a gente falou. A gente conversamos sobre coisas profundas, né, mano? Conversamos sobre coisas profundas. Conclusão. Não devemos pôr limites ao amor de Deus e nos dispormos a sermos canais da sua graça sem restrições. Certo, Renan? Certo. Sem restrição. Ser canal da graça dele. Assim como Jesus, não devemos fazer concessões, mas falar a verdade. Não é para você colocar a prostituta no carro, sozinho nunca você vai fazer isso, né? Você vai chamar a Amanda e a Gabi, vocês vão botar ela no carro e vão pagar uma pizza para ela e conversar com ela. Mas não é para você abrir concessão à verdade, dizer, você está certa mesmo. Não, é para você fazer isso, amá-la e falar a verdade. Que Deus tem um plano de fato para a vida dela. Aceitar e mostrar aquilo que Jesus tem. Nós não somos chamados para fazer julgamentos, mas chamados a levarmos as boas novas de Deus ao perdido. E tem um monte de tudo quanto é lugar. E dentro de igreja tem um monte também. Jesus é a única fonte de salvação e vida abundante. Certo? Vida abundante. Está disponível para você, amigão. Presta atenção. Para de buscar se saciar naquilo que o mundo está oferecendo, porque até agora não resolveu e vai continuar não resolvendo. Joelho no chão. Busque se saciar de fato em Jesus. E aí você vai ser feliz de verdade, experimentar a vida abundante que só o Evangelho, que é Jesus, pode trazer para você. É verdade. Valeu? Se tiver dúvida, manda e-mail para onde, Amanda? Evangelho simples. Não sei o que. Vê lá, a dica lá, vê lá. Fale com. Fale.com@evangeliosimples.com.br. Qual é o e-mail, Gabi? falecom@evangeliosimples.com.br. Fale com M, tá? Fale com. É isso aí. É isso aí. E aí a gente vai tentar responder. Tamo junto. Qualquer coisa, ore por nós também. A gente vai Ore continuar por nós, por a gente você. precisa de oração. Valeu, gente. Um abraço. Beleza, Até mais. abraço. Tchau. Tchau.